Todos nós fomos surpreendidos no dia de hoje com a publicação do decreto 12686 do governo federal, que trata da educação de pessoas com deficiência. Decreto assinado pelo presidente Lula, pelo senhor Leonardo, que acredito ser secretário executivo do MEC, e pela ministra Macaé, numa clara demonstração do governo de perseguição das APAES, das Pestalozes, das escolas que atendem pessoas autistas, paralisados cerebrais, deficiências múltiplas, numa clara demonstração de sectarismo, de ideologia, de violência, eu diria, contra as entidades, contra as famílias e contra as pessoas com deficiência. Ao arrepio do que fala toda a legislação, um radicalismo, um fundamentalismo no sentido de dizer só o que é bom é aquilo que a gente está dizendo. Já apresentei, estamos apresentando nesse momento, um projeto de decreto legislativo para sustar essa aberração, não é? Essa excrescência que o governo federal publicou no Diário Oficial do dia de hoje. Todos nós temos a obrigação de atender, de defender entidades sérias, que eles dizem que são sectárias, só segregam, não promovem, como as Pestalozes, as APAES. Perguntem para as famílias, perguntem para as pessoas com deficiência. Nós temos uma variedade tão grande de pessoas com deficiência. Na deficiência intelectual, por exemplo, nós temos pessoas que vão para a Paralimpíada. Que maravilha, que bom! Mas temos pessoas também com deficiência intelectual que precisam ser atendidas nas suas necessidades de comer, de engolir, de serem felizes, de participarem da vida da família. E eles estão dizendo, não, tenha a idade que tiver, tenha a necessidade que tiver, tem que estar na classe comum, né? Independente daquilo que precisa. O que a legislação fala? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é clara. A família tem que ter o direito de opção pelo tipo de educação que o filho, a filha com deficiência vai receber. Declaração de Salamanca, que o Brasil é signatário, deve estar na classe comum, vírgula, sempre que possível. E é isso que a gente defende. A Constituição Federal fala preferencialmente, não exclusivamente, na classe comum. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU também diz que nenhuma iniciativa de qualquer país deve prejudicar algo que seja mais benéfico para a pessoa com deficiência. E o que acontece? Quem que vai decidir o que é mais benéfico? É a família, não é esse especialista, essa pessoa que está no gabinete do Ministério da Educação ou do Ministério dos Direitos Humanos, ou infelizmente orientando tão mal o presidente da República, induzindo o presidente da República a ter contra ele, contra o ministro da Educação, contra a ministra Macaé, dizendo, olha, chega de discriminação, chega de marginalização, vamos fazer com que as pessoas sejam bem atendidas. Temos que ter inúmeras alternativas na prateleira para atender essa diversidade. Muitas vezes nem existe algo construído para que a pessoa possa ser bem atendida. Então a gente lamenta
esse clima de perseguição do governo federal em relação a entidades centenárias, como é a Pestalozzi, 70 anos, como são as APAES do Brasil, o maior movimento do mundo. E ainda dizem no documento, né, de que as famílias e as pessoas com deficiência têm que participar do diálogo. Não, eu estabeleço as regras antes e depois, se vocês quiserem, vocês vêm dialogar aqui junto também, né, desconsiderando, desmerecendo a autoridade nessa área, que é a família, que é a pessoa com deficiência. Pergunte para eles o que eles querem. E, ao mesmo tempo, nós aprovamos aqui educação ao longo da vida. E o documento vem e diz até os 17 anos. 17 anos não se acaba com a educação. É educação ao longo da vida, um currículo para que a pessoa seja feliz, se desenvolva. Quem mais sofre sempre nisto é aquilo que o governo diz que está defendendo, que é o mais vulnerável. O mais vulnerável não está sendo escutado, não está participando. Temos que ter soluções para todos. Um sistema educacional inclusivo, ou seja, ninguém pode ficar de fora. Todo mundo tem que ter a chance de ofertar, de receber educação de qualidade. Então, lamentamos, eu quero que esse voto de repúdio ecoe no governo federal. Chega, senhor presidente, manda essa turma fundamentalista para casa, embora não tenha condições de fazer diálogo. E o senhor, Vossa Excelência, sempre fala em dialogar, em discutir. Nada em dialogar. Me admiro que o ministro Camilo Santana, que é da educação, tenha permitido que isso aconteça. Inclusive dizendo-se aqui que ele vai regulamentar agora essa situação esdrúxula, inadequada, que não pode acontecer em nosso país. Então, nosso voto de repúdio e o apelo que eu faço aos colegas senadores e senadoras que conhecem isso tudo, sabem como a criança que mais precisa ser bem atendida naquilo que ela precisa. Não é no Brasil inteiro. E que a gente suste pelo projeto de decreto legislativo essa aberração do governo federal. Senador Esperidião Amin. Vossa Excelência é respeitado por todos nós como um homem sóbrio, que fala sempre com base em fatos e com conhecimento de causa. Eu conheço um pouco, tanto este viés, digamos, fundamentalista que Vossa Excelência detectou, e conheço muito bem o trabalho extraordinário da Fundação Pestalozzi e das APAES, que Vossa Excelência mencionou, e de cuja iniciativa Vossa Excelência é um dos pioneiros no Brasil. Então, queria lhe oferecer a minha solidariedade e fazer eco para que a sua palavra seja avaliada pelo líder do governo, pelo próprio governo e, quem sabe, independente do PDL que eu subscrevo, eu votarei a favor, consigamos uma reversão desta decisão malsinada. Senador Flávio, eu acho que o líder Jacques, o Rogério Carvalho e o Randolph não entenderam ainda esse decreto. Por quê? Nós estamos tendo aqui nesse plenário excelentes diálogos quando o tema é pessoa com deficiência. Então, eu acho que a gente poderia provocar depois, líder Rogério, uma reunião entre nós, porque é muito grave o que aconteceu hoje. De fato, foram militantes exagerados que levaram o governo a cometer um erro absurdo como esse. Eu tenho certeza que os três aqui não entenderam a gravidade ainda. O seu discurso, ele é oportuno, foi necessário, talvez para fazer esse chamamento, porque as famílias estão muito preocupadas. Você não tem ideia o que virou no Brasil hoje à tarde. Então, eu insisto, eu tenho tido sucesso com esses três aqui, quando o tema é pessoa com deficiência. A sua indignação é oportuna.
E eu estaria aí fazendo isso, que bom que o senhor fez. Mas vamos tentar fazer um diálogo e tentar conversar com o governo, se preciso, Rogério, porque as famílias estão desesperadas do que aconteceu hoje. Parabéns, senador. Senador Cajuru. Senador Flávio Arnes, quando um homem ponderado, como o senhor é, sobe à tribuna, todos nós prestamos atenção. Quanto a essa situação, você tem total apoio de minha parte, somos da mesma base, estamos no mesmo partido, nós temos a nossa opinião própria, tanto você como eu, e você sabe muito bem, porque eu te comunico tudo que eu faço em Goiás sobre essa situação, sobre essas causas. Eu tenho 8 institutos de autismo em Goiás que eu banco, que eu criei, que eu custeio. Tenho 6 APAES e tenho consciência da seriedade de cada uma, porque cada uma faz prestação de contas a todos os tribunais, a todos os ministérios. Portanto, bem colocado por ti, colocado sempre de uma forma clara, transparente, inquestionável, e eu tenho certeza absoluta que o governo vai repensar, que o governo vai entender o que você dessa tribuna colocou hoje, que é uma causa, pelo amor de Deus, é uma causa que comove qualquer ser minimamente humano, Flávio Arnes. O senador Zequinha, por favor. Primeiro, há de se considerar quando alguém, do alto da sua sobriedade, se pronuncia nessa casa, a gente tem que prestar atenção. Eu tenho certeza que o governo está prestando atenção nesse momento, pelos seus líderes aqui dentro, porque o que aconteceu realmente é um fato que eu tenho certeza, se o próprio presidente da República soubesse as consequências de um decreto como esse, certamente teria evitado, não é? É nessa hora que você tem que provar que é um ser humano e luta pela vida dos outros seres humanos. O governo não tem necessidade de fazer o que fez, cortando o que cortou. As APAES são um braço importante, não é, que complementa a ação de governo e merecem e precisam continuar tendo essa atenção. Portanto, nossa solidariedade, estamos juntos, eu também sou defensor da causa lá no meu estado e a gente está aqui para somar com Vossa Excelência, que tem toda uma bagagem, uma experiência de tantos anos de trabalho nesse setor. Parabéns. Wellington Fagundes. Como conheço a sua história de vida, sempre defendendo aqui a educação, como relator, como presidente da comissão, e falar com um tema como esse, além de Vossa Excelência ter propriedade, claro, estamos tratando aqui de pessoas que precisam, acima de tudo, da atenção do Estado. As APAES cumprem o seu papel no Brasil afora e eu tenho certeza que a solidariedade já manifestada aqui será de 100% de todos os senadores. Aqui, essa causa não pode ter bandeira ideológica e muito menos partidária. Às vezes o governo erra, né? E para isso estamos aqui, inclusive, para chamar a atenção, porque um absurdo como esse não pode acontecer. Eu queria, senador, me colocar à disposição, assim como o senador Randolfo Rodrigues, o senador Jacques Wagner, estou falando em nome dos 3, para que a gente possa ouvi-los e levar essa questão para debate junto ao governo. Estou aqui acolhendo a vossa manifestação e toda a legitimidade que Vossa Excelência tem para tratar do assunto. Me permita, querido senador Flávio Arnes, fazer um registro na condição de presidente do Senado e exaltar a manifestação feita por Vossa Excelência na tribuna do Senado Federal. Vossa Excelência, que foi aparteado por vários senadores e várias senadoras que registraram com indignação esta postura de técnicos do governo que em uma portaria ou um decreto insistem em usurpar as atividades do Poder Legislativo brasileiro. Vossa Excelência traz de maneira muito contundente um aspecto que precisa ser olhado com muito cuidado no que diz respeito ao tratamento das nossas crianças, de maneira geral, da sociedade que possuem necessidades especiais. Eu falava ainda há pouco com o senador Randolfo Rodrigues, com o senador Efraim, a forma
cordial, mas contundente que Vossa Excelência ponderou em relação a este decreto ou esta portaria, que foi uma decisão tomada de um órgão do Ministério do Brasil, e eu quero me colocar à disposição de Vossa Excelência, caso Vossa Excelência achar conveniente a propositura de um projeto de decreto legislativo para que suste os efeitos desse decreto e desse ato, eu quero me colocar na condição de presidente do Senado à disposição para, no momento adequado, no momento solicitado por Vossa Excelência, nós pautarmos esse projeto imediatamente no plenário do Senado.